quem falece com patrimônio deixa também o inventário. E nós já percebemos que o inventário ele tem as suas regras, regras tributárias, regras da legislação. Aqui entra a questão do direito da família, o direito de herança, né? E isso tem uma implicação financeira bastante significativa, né? E nós temos que, então, fazer uma mudança do paradigma na nossa vida, uma mudança de comportamento, uma mudança de mentalidade. E é essa a nossa finalidade com esse momento de nós passarmos informações para que vocês que estão aqui se dedicando e dispondo do seu tempo possam começar a construir uma consciência desta necessidade de conduzir o patrimônio de uma forma diferente, assim como nos países da Europa, nos Estados Unidos, já fazem isso há muito tempo, há muitos anos, né? E a forma de conduzir tudo isso é por intermédio da institucionalização do patrimônio da família. Esse patrimônio, ele fica exposto se você não fizer um planejamento. Existem outras formas de se fazer o planejamento, que nós falamos também, que tem a ver com a doação ou mesmo testamento. No entanto, essas são soluções mais caras, né? E o que é isso do planejamento patrimonial? Planejamento é nós fazermos um estudo da característica da família, característica dos seus bens, o que compõe os bens da família, que às vezes a gente fica imaginando que é só imóveis, não é só imóveis, é um conjunto de direitos que a família tem, como, por exemplo, veículos, né? Ou mesmo terrenos, ou apartamentos, ou casa, e isso varia de uma forma bastante intensa, esses direitos, como, por exemplo, um contrato de compra e venda de um apartamento na planta. O apartamento ainda não existe, né? Mas efetivamente pode ser que ele já tenha sido pago, e aí já se pode colocar dentro do sistema de holding, né? Todo esse conjunto de bens, né? E é oportunizar e incentivar a continuidade do seu patrimônio e legado para as próximas gerações, para todas as demais gerações, para os netos, os bisnetos. Então, aqui entra um aspecto relacionado a nós eliminarmos futuros problemas que nossos filhos vão ter. Então, a gente tem como deixar isso bem organizado. É como na empresa, né? Tem muitas coisas que nós sabemos dentro da empresa que pode dar algum tipo de problema, então nós já vamos antecipadamente organizando isso por intermédio de um planejamento. Como fazer isso? Por meio de uma empresa que não faz nada. Isso mesmo, nós falamos ontem que esta empresa, esse CNPJ, ele não compra, ele não vende mercadorias, ele não vai estar estabelecido num determinado endereço, ele não tem funcionários, ele é uma empresa realmente que não faz nada. E aqui nós vamos representar essa empresa por um cofre, né? E por que cofre? Porque o pai e a mãe vão ficar com a chave deste cofre. Em algum momento, o pai e a mãe vão ser donos deste cofre e em algum momento esse cofre vai ser transferido para os filhos, mas a chave continua com os pais. Enquanto eles estiverem vivos, aqui tem uma proteção e uma condução da sucessão. Olha só, os bens hoje estão no CPF, e aqui está representado por um empresário, uma pessoa, né, uma família, e tem um imóvel. Este imóvel ele vai ser transferido, integralizado dentro de uma empresa. E a pessoa física, o CNPJ, não vai ter mais nada no seu nome. Tudo vai estar no CNPJ, vai entrar para dentro da empresa. Ó. E quem vai ser o dono desses bens? A empresa. O que os patriarcas vão ter? Cotas da empresa. Então, lá no registro de imóveis, lá não vai constar mais nada no nome dos pais. O que vai constar na declaração de renda, por exemplo, onde tem todos os bens, lá vai constar cota capital de uma determinada empresa. E esmiuçando isso de uma forma mais específica, e agora eu começo a entrar num assunto um pouco mais profundo para entender essa dinâmica
de como funciona a holding, como é que funciona isso. Normalmente nós fizemos um sistema de holding. É um conjunto de empresas, uma que controla a outra, vai depender da característica da família, dos bens. Às vezes a família já tem outras empresas, e aí existem as holdings de participação, que uma participa da outra. Existe a holding rural, onde que tem uma atividade rural, né? Onde que os produtores rurais, às vezes, economizam impostos, né? Faturando seus produtos na pessoa jurídica, porque os produtos rurais, milho, soja, trigo, gado, suíno, não tem determinados impostos. Olha só, não tem ICMS, não tem PIS, não tem COFINS, e a redução tributária, ela tem a ver com esse aspecto, né? Nós estamos numa região agrícola, mas quem faz holding rural normalmente são produtores que visam economizar impostos e também já aproveitam e fazem a sucessão. Então, quem é dono dos imóveis, dos bens, é a empresa. E os patriarca, a mãe e o pai, eles têm cotas. Em algum momento, eles vão doar estas cotas para os filhos. E eles não vão ser mais dono de nada. Não vão ser dono dos bens e não vão ser donos da empresa. Isso já vai ficar tudo encaminhado. Vai ficar encaminhado em nome dos filhos, na condição de usufruto, né? É por isso que não tem inventário. Por que se evita o inventário? Porque os pais não têm mais nada no nome, né? Eles têm tão somente a administração, né? Então, os pais, eles constam no contrato social dessa empresa como administradores, né? E os filhos, eles constam como dono da empresa. E essas cotas estão em nome dos filhos, em usufruto. É como se fosse o usufruto de um imóvel, né? Aqui nós repartimos. O usufruto significa que os direitos do bem ou do imóvel são repartidos, né? Então, se diz que os filhos têm a nupropriedade, eles têm a propriedade, mas é uma propriedade nua, é uma propriedade pelada, não tem nada, ele só está ali com esses bens e tem um gatilho, e esse gatilho é o falecimento de ambos os pais para disparar a titularidade da empresa para os filhos. Nessa altura, os filhos já vão ter os filhos já vão ter casados eventualmente, né? E eles já podem transferir esse sistema também para os netos, e isso vai perpetuando, né? Então aqui, ó, os sócios são usufrutuários, são os filhos, né? E nessa condição a gente começa a compreender um pouco como é que se forma essa dinâmica. Um aspecto importante dentro desse sistema da holding é que os patriarcas estão sempre no controle, né? Eles sempre vão estar controlando tudo, eles vão comprar, eles vão vender os bens, e eles têm a chave do cofre, né? Eles têm todas as informações necessárias e os direitos legais de poder fazer qualquer coisa com a empresa. E aí, esse poder todo ele é estabelecido com base em cláusulas específicas. E aqui nós vamos citar 10 aspectos importantes, ou seja, no contrato social, nós vamos ter um conjunto de cláusulas que vai amparar a família, vai proteger a família, que são cláusulas que vão envolver o direito empresarial, o direito da sucessão, o direito de herança, os direitos como um todo. Por isso que nós normalmente precisamos, dentro de um contexto de holding, nós precisamos o apoio jurídico, precisamos o apoio de advogados. Aqui no caso, no escritório, nós temos 4 advogados que nos dão apoio nesse sentido, coordenados pela doutora Daya, que conduz toda essa parte legal, né, que vai amparar a condução de modo que ela surta o efeito necessário dentro das características da família, né? Então, dentro desses aspectos, o primeiro aspecto é que os filhos não podem, os filhos não podem se desfazer do patrimônio. Então, existem cláusulas, por exemplo, da inalienabilidade, significa que eles não podem vender, eles não podem interferir, e aí tem uma cláusula, e no direito empresarial, tudo que nós
combinarmos dentro de um contrato que não for contrário à lei, vai prevalecer, vai valer. E nós vamos fugir aqui, ó, do direito da família e vamos para o direito empresarial, né? E aí a gente pode combinar qualquer coisa dentro do contrato social que tem como objetivo a proteção do patrimônio, né? Então, o patrimônio não se comunica, por exemplo, com os cônjuges dos filhos. Aqui é um aspecto de que hoje, por exemplo, é normal as pessoas se separarem, né? Antigamente era mais difícil isso acontecer, mas você vai ficar com a pessoa enquanto estiver bom, estiver num relacionamento que vale a pena estar ali. Daqui um pouco os filhos resolvem se separar e está tudo certo, né? Mesmo que já se tenha netos ou filhos, eles vão se separar. E o patrimônio, ele não comunica o cônjuge, né? Mesmo o filho já sendo dono das cotas em usufruto, tem uma cláusula que protege, né? Aqui tem uma subrogação, isso diz respeito ao patrimônio da família, não vai comunicar a terceiros. Inclusive, né, na morte, por exemplo, né, se porventura vier a falecer um filho, que não é o normal, né, primeiro tem uma ordem, primeiro os pais, depois os filhos, né, existe uma cláusula de reversão. Então, aquelas cotas em usufruto do filho voltam para os pais e os pais determinam se essas cotas vão ser para os netos ou vão ser para a nora, entre as partes. Aí nós temos os filhos. Os filhos não perdem o patrimônio em ações judiciais, olha só. Aqui que vem a proteção dos riscos, né? Riscos de tudo que natureza. Se os filhos se meterem em alguma confusão, colocarem uma empresa, por exemplo, quebrarem, forem de avalista, né? Não vai, esses bens não vão responder, né? Os patriarcas não perdem o patrimônio em ações judiciais, né? Aqui também os pais, por que os pais não perdem os bens? Porque eles não têm mais bens. Os bens são da pessoa jurídica, e essa pessoa jurídica não é mais deles. E aqui tem uma segregação de risco, né? Onde que uma coisa não se confunde com a outra. A propriedade, a titularidade está dentro de uma pessoa jurídica. E aqui tem uma legislação que ampara tudo isso, que dá suporte a essa proteção, né? Primeiro porque existe um processo de usufruto, que os donos estão com as cotas de usufruto, e os pais já não têm mais nada. E às vezes os pais são empresários, eles têm outras atividades em outras empresas que têm um risco enorme, e aqui que está a proteção do sistema. Então, os terceiros não acessam o patrimônio. Os patriarcas detêm o controle total sobre o patrimônio. Existem cláusulas, por exemplo, são expressões que o mercado utiliza, a gente vai entendendo isso, né? O gatilho, ele pode ser em favor de ambos os patriarcas. O que isso quer dizer? Que nós fugimos do direito à família, fugimos do direito de herança, né? E vamos para o direito empresarial. E aqui, quando um dos patriarcas falece, o outro assume com a sua integralidade, né? Ele assume toda a condução da empresa, né? E isso pode tudo ser acordado entre os filhos. A qualquer momento, isso pode ser estabelecido outras regras. Aqui eu estou colocando alguns aspectos importantes, porque às vezes nós, contadores ou mesmo advogados, constituem uma holding e ela acaba não surtindo o efeito. Os patriarcas determinam quem fará usufruto de quais bens, né? Então, os bens, eles estão na empresa e tem os acordos entre os sócios. Esses acordos, né, eles vão envolver pai, mãe e filhos, porque aí você distribui os bens de acordo com a conveniência. E aí os filhos cuidam dos bens. Os filhos, às vezes, moram nesses imóveis, num apartamento, numa casa. Pode ser que tenha algum filho que vai cuidar de 2 ou 3 bens de sua responsabilidade, outro de 1 ou de 2, né? Então aqui tu já faz uma certa partilha e uma certa organização, tudo em vida, porque aí as coisas se encaixam melhor, não há brigas, não há discussões, porque os pais já vão encaminhando e vão compensando um ou outro filho com a utilização dos bens que se tem. E a qualquer momento os pais podem pegar de volta esses bens, eles não perdem o poder dos bens, eles podem vender, eles podem fazer qualquer operação, né? Inclusive comprar mais bens, né?
Os patriarcas determinam quem fará a administração. Se tiverem empresas, por exemplo, né, os pais eles podem determinar qual filho tem mais afinidade, né? Quais filhos... Isso. Seguindo aqui, então, os patriarcas têm autonomia de desmontar o sistema. O sistema pode ser desfeito. Não quero mais a holding, quero os bens tudo de volta. Puxa tudo de volta os bens. Aqui a gente começa a entrar nos cálculos, ó. Paga sim imposto, tá? Em função da doação das cotas. Mas daí, como nós estamos falando, a doação das cotas vai para outra tabela, né? Doação de imóvel, você paga um imposto sobre imóvel. Cotas é diferente, tá? Aqui tem os honorários também dos trabalhos, dos serviços, tanto contábeis quanto advocatícios, né? Não tem cartório, porque a holding, esse contrato social, o CNPJ, ele substitui o tabelionato, né? Então, o contrato social é um contrato público e ele substitui, né? Substitui o tabelionato, né? As certidões que se pega no cartório lá, e elas também não vão ter, nós vamos ter os registros de imóveis. Aí sim, quando nós vamos registrar no registro de imóveis, né? Aí nós vamos levar, o que nós vamos levar no registro de imóveis? O contrato social. O que a gente leva hoje? A escritura feita no tabelionato. Então, os custos, eles baixam assim, ó, de uma forma extraordinariamente baixa, né? Aqui a gente tem um comparativo do inventário com o planejamento, com a holding, né? Aqui a gente tem um paralelo, é um exemplo, logicamente, né? Cada família tem suas características, mas nós estamos falando aqui no inventário, uma possibilidade real de perda patrimonial enorme, né? E na holding não, na holding você vai conduzindo, você vai pagando, você vai parcelando e você vai organizando tudo isso, e esse aspecto financeiro e econômico, ele tem um impacto baixíssimo, né? Dúvidas? A holding serve para mim? Aqui é uma pergunta que cada um vai responder, né? Pode ser que nesse momento a holding ela não serve para você, né? Mas pode ser que ela venha a servir no futuro. Agora não serve, mas no futuro vai servir e você vai adquirir um conhecimento. O importante é nós irmos formando uma opinião a respeito disso. Quais são os custos para estruturar e manter uma holding? Agora eu vou começar a ser um pouco mais específico, vou começar a falar algumas coisas mais profundas. Por exemplo, nós temos uma contabilidade, sim, tem uma empresa por trás, né? Às vezes tem uma empresa, às vezes tem duas empresas, às vezes tem 3 empresas, às vezes tem 5 empresas. Como é que acontece de eu ter um sistema de holding onde uma controla a outra? É quando tem negócios, quando a família já tem outros negócios, já tem outras empresas, então a gente monta a estrutura, uma operação de modo a fazer uma proteção total, né? Por isso que a gente diz assim, características da família, né? E se realmente é seguro, com certeza, ela tem uma segurança jurídica, né? Eu vou continuar no controle dos bens 100%. Planejamento sucessório. O que é o planejamento sucessório? É você conduzir os bens, conduzir as empresas, é você já conduzir os filhos para dentro do negócio, é você criar uma cultura empresarial, uma educação de modo a perpetuar os teus bens. Tu vai fazer a sucessão em vida, tu vai conduzir isso de uma forma harmônica, tu vai conversar isso com os teus filhos, né? Tu vai estabelecer regras, então tu vai fazer a sucessão. Às vezes os pais não conversam, ninguém quer conversar sobre isso, e aí um filho fica esperando pelo outro para falar com o pai, e aí às vezes o pai entende, vocês querem que eu vou morrer? Já estão pegando meus bens aqui, né? Então o pessoal acaba não conversando, né? E a sucessão acaba não acontecendo, daí realmente acontece que no futuro os pais vêm a falecer, e está aí instaurado o grande problema, que é o inventário, né? Enfrentar isso tem um custo enorme. Seguindo adiante aqui, o planejamento, ele visa, então, uma economia de impostos, tá? O objetivo da holding é justamente essa, economizar impostos e você conseguir proteger teu patrimônio, não entregar ele para o governo por intermédio do pagamento de impostos. É uma organização patrimonial, nós temos aqui algumas holdings que a gente está, que os empresários, os patriarcas, têm diversos imóveis, né?
E aí eles estão organizando o patrimônio para receber o aluguel por dentro dessa empresa, né? De modo a isso ficar perpétuo. Então é uma receita recorrente, olha só, para toda a vida, né? Tem famílias que se organizam dessa forma e acabam tendo uma tributação diferenciada também. Proteção do patrimônio, não tem como pegar esse patrimônio. Por que não tem? Voltando a falar. Porque os pais não têm mais nada no nome. E o que está no nome dos filhos é as cotas da empresa. E a empresa está em usufruto. Então não tem como penhorar algo que está em usufruto. Você já deve ter ouvido falar que um imóvel em usufruto não pode ser penhorado, né? Cotas em usufruto também não, né? Tem uma legislação que protege nesse sentido, né? E evita o inventário, né? Evita o inventário justamente porque não se tem nada no nome, né? E aqui se faz os acordos. Os acordos, eles podem ser registrados e devem ser registrados na junta comercial. Quais são as etapas? Primeira etapa, estudo de viabilidade. O que é esse estudo de viabilidade, né? Nós temos um checklist, né, onde que nós começamos com um termo de confidencialidade e sigilo. As famílias, elas pedem sigilo do seu patrimônio. É lógico que a gente tem que manter sob sigilo, sobre guarda e sob segredo essas informações. Porque nós vamos pegar a declaração de renda da família, lá na declaração de renda tem o saldo que ele tem lá na conta, né? Nós temos clientes que têm 2 milhões, 3 milhões aplicados e eles não gostariam que ninguém tomasse conhecimento. Então, nós começamos com um contrato de sigilo das informações. E aí, nesse checklist, tem um conjunto de documentos que nós precisamos para fazer esse estudo de viabilidade. Porque esse estudo de viabilidade ele vai permitir que nós possamos entender a característica da família e quanto que vai custar a holding. Nós calculamos tudo antes, né? Para quando nós conversarmos com o empresário, né, com a família, ele já ter uma noção qual que é o custo da holding dele, né? Quanto que vai custar as taxas no registro de imóveis, quanto que vai custar a certidão atualizada de todos os imóveis. Nós temos uma holding agora que nós estamos saber, e nós criamos essa metodologia para poder dar clareza. Então, nós não vamos para a execução, nós apresentamos esse estudo, apresentamos todos esses cálculos e todas as alternativas, né? E aí nós calculamos tudo, inclusive, por exemplo, se a família tem algum bem e ela quer vender esse bem lá na frente. Nós já temos que calcular o ganho de capital, porque o ganho de capital sobre esse imóvel que eu vou vender, eu posso vender ele na pessoa física, que eu tenho um impacto, eu posso vender ele na pessoa jurídica, eu tenho um outro impacto, eu posso vender ele na pessoa jurídica como ativo imobilizado, ou eu posso vender na pessoa jurídica como mercadoria. Então, nós calculamos tudo isso antes. E aí, nós temos a condição de definir a melhor estratégia dentro da característica da família, né? E esse estudo, ele leva em torno de 45 dias, porque a primeira fase do estudo é nós pegarmos toda essa documentação. Quais documentos? Os documentos pessoais da família. Nós pegamos, inclusive, a certidão de casamento, né? E olhamos o regime de casamento. É importante nós sabermos, para quando nós fizermos as cláusulas, se o regime é comunhão universal, dos filhos, dos patriarcas, né? Se não tem regime de casamento, que os filhos só estão juntados, né? O filho juntou com a namorada, estão morando juntos, e aí na justiça isso é considerado uma relação estável. E numa possível separação ali, uma das partes, as partes têm direito de uma da outra, né? Porque é considerado comunhão parcial. Como é que é a comunhão parcial? O que é meu, o que é da outra pessoa é da outra pessoa. Quando nós se juntamos e estamos juntos, mesmo não tendo casamento, né? Tudo que nós construímos juntos é nosso. E aí, daqui um pouco, nós estamos juntos e tu recebe uma cota em usufruto. E a pessoa que está junto com você, com o filho, pode querer se habilitar nesse patrimônio por algum motivo, né? E essa habilitação, às vezes, vem
pela morte do filho, né? Que não é o normal, mas isso pode acontecer, e aí nós caímos dentro do direito da família, né? Por isso que nós temos que ter previsão de cláusulas protegendo. E isso tudo, esse documento vai nos dar subsídios para nós entendermos como é que funciona. Então, voltando ao checklist, olha só. Nós vamos pegar a certidão dos imóveis, tem que ser certidão atualizada. Por quê? Porque lá no registro de imóveis pode ser que tenha uma verbação de uma ampliação que não foi feita, pode ser que tenha uma verbação de um empréstimo que você pegou há alguns anos atrás e esqueceu de dar baixa lá, tem que pegar a anuência do banco, né? Então a gente olha tudo isso antes. Então a holding, a gente acaba planejando tudo dentro desse estudo. E dentro desse estudo, ele leva esse período de tempo só para receber a documentação da família, tá? Conhecer a família, estudar, criar as alternativas, porque nós podemos fazer uma holding com um CNPJ, com 2 CNPJs, com 3 CNPJs, até com 5 CNPJs. Tudo vai depender da estratégia e da característica da família, tá? Por isso que não existe holdings igual. E aí nós estamos falando aí dependendo da complexidade, né? Vai de 3, 4 meses a um ano e meio. Por quê? Porque às vezes tu tem bens esparramados em várias cidades, em vários estados. É bem comum isso acontecer, né? E aí você precisa se organizar de uma forma diferenciada, né? Para poder fazer todo esse processo de execução, porque vai envolver o ITBI nas prefeituras, vai envolver o ITCMD nos estados, né? Um conjunto de coisas que a gente vem a conversar. A gente vai indo para o final aqui, e esse estudo de viabilidade, vocês perceberam que esse estudo de viabilidade leva tempo para realizar? Exige conhecimento, exige uma certa especialidade, exige uma certa profundidade, porque no estudo de viabilidade, essa é a etapa mais importante de todas.